sejam bem-vindos de volta ao Purple Chair! O tema de hoje é mulher/menina sobrevivente. Para começar, nós gostaríamos de explicar-vos o motivo pelo qual tratamos as mulheres ou meninas submetidas à MGF como sobreviventes. Dizer que nós utilizamos esse termo sobreviventes justamente para enfatizar a resiliência das mesmas. No entanto, temos situações em que as mulheres preferem ser tratadas com o termo vítimas e não sobreviventes. E em todas essas situações, aquilo que deve sempre prevalecer é o desejo delas, para que se possam sentir à vontade para partilhar connosco o seu percurso, a sua experiência, no fundo a sua história, não é? Sobre a mutilação genital feminina, que nós sabemos que é algo que afeta muito a vida dessas mulheres. As sobreviventes devem ser ouvidas e incluídas nesta luta contra a MGF. Isto porque nós acreditamos que a verdadeira mudança só acontece quando elas são envolvidas, juntamente com as comunidades afetadas. Quando nos comprometemos com esta luta, devemos ter em mente a importância de ouvir as necessidades da sobrevivente e da comunidade afetada. E dizer também que quando nós dizemos que é importante ouvirmos as necessidades das comunidades afetadas, estamos-nos a referir, portanto, mais especificamente aos núcleos familiares, porque por vezes dentro de uma família existe apenas uma pessoa que foi submetida à MGF. Mas mesmo de uma forma indireta, todos os membros dessa família acabam por ser afetados também pela mutilação genital feminina. Quando nós falamos com uma sobrevivente, existem vários cuidados que nós devemos ter. E nós já temos um conteúdo desses no nosso canal, que realça e aprofunda, portanto, todos esses pontos, nomeadamente a criação de um ambiente seguro e positivo, e de respeitarmos também o limite das pessoas que partilham connosco a sua história. Uma das perguntas ou uma das conversas que também podemos ter com mulheres sobreviventes é procurar saber como é que elas se sentem com a falta de comunicação dentro das suas próprias casas. Porque nós, com a pouca, mas boa experiência que já tivemos em conversas com sobreviventes, sentimos que esse é sempre a parte mais dolorosa, ou a parte onde elas, portanto, guardam mais mágoa, não é? De não haver, portanto, esse momento, de não haver esse espaço de conversa com os seus pais ou com a sua família. E essa falta de conversa, essa falta de diálogo, deriva a existência de um tabu relativamente à MGF. Para melhorarmos a nossa intervenção, temos vindo a ser treinadas pela equipa da NFGM European Network, pela APF e pelas nossas próprias experiências enquanto jovens ativistas e cidadãs da diáspora, que procuram ter cada vez mais formação, de modo a transmitir a informação necessária junto das comunidades afetadas pela MGF. Para que juntos possamos combater definitivamente a mutilação genital feminina. Hoje temos o belo prazer de ter uma conversa com a Adriana. Olá, Adriana. Gostaria de dizer que eu e a Ana estamos muito, muito contentes por te ter aqui connosco hoje e dizer também que pedir que te sintas à vontade para partilhar apenas aquilo que tu quiseres, está bem? Aquilo que não te sentires confortável para partilhar, estás no teu direito, está bem? Sim. Eu queria saber o que é que tu achas e qual é a importância que tu dás, portanto, a estas campanhas de sensibilização e aos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos por ativistas, não é? No que toca à luta contra a mutilação genital feminina. Sendo tu uma mulher que passou por isso, o que é que tu tens a dizer sobre esse trabalho que tem vindo a ser desenvolvido? Eu acho que isso é uma boa iniciativa, muito boa iniciativa, porque aí, acho, se não me engano, hoje em dia ainda há essas práticas, mas só que já há mais controle, entre aspas, porque agora é ilegal e há pessoas que já foram presas por causa disso, que eu já tenho ouvido falar. E então, com essas iniciativas, os ativistas já podem informar assim mais pessoas para ficarem alerta
esse tipo de procedimentos para que não aconteça a mais pessoas, porque é uma coisa que alguém está a tirar, uma coisa que nos deram, que Deus nos deu, que depois estão-nos a tirar só por tirar, ou porque dizem que é por causa da religião, ou é porque alguém mandou praga a outra pessoa, dizer que se não fizer vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. E é bom, porque assim nós já temos mais conhecimentos e podemos prevenir isso e também dá aquele incentivo àquelas raparigas que já passaram por isso e não têm coragem de falar. Então dá-lhes aquela força para elas poderem falar e desabafar e mostrar a sua revolta e essas coisas assim. Nós só temos que te agradecer por esta linda conversa. E pronto, malta. Chegamos ao fim de mais uma edição do Purple Chair. Não se esqueçam de subscrever ao canal, Ponham likes e partilhem com os vossos amigos. Obrigada. Tchau!